Bom, mas primeiramente, né, assim, só agradecer aí a presença de todo mundo. Eu sei que é normal as pessoas irem entrando ao longo da jornada aí dessas próximas 60 minutos aí que vão estar juntos. Estamos aqui hoje com o Ricardo Martins, né, lá da Prefeitura de Betim, né, nosso cliente e parceiro. Obrigado, Ricardo, pela presença e participação. Vai falar um pouco com vocês sobre esse projeto aí, né, que está sendo, né, um grande sucesso. Estamos com o Rafael Pereira também, especialista aí do Google Workspace, né, para governo. Bem-vindo, Rafael, também obrigado aí pela participação. Ele vai falar um pouco sobre como o Google tem ajudado as organizações governamentais, né? Eu sou diretor comercial aqui na SafeTech, sou Joaquim Camerino, para quem ainda não tive o prazer de falar. Estamos com a nossa equipe aqui também participando desse webinar, tem várias pessoas da SafeTech aí no chat, então, que vão nos ajudar aí ao longo dessa uma hora. E fiquem à vontade, né? No final só para vocês entenderem um pouco a dinâmica, né? Nós vamos aqui, inicialmente, apresentar um pouco como é que a SafeTech tem ajudado as organizações no setor público, em especial as prefeituras, né? Que é o tópico hoje do nosso webinar. Logo em seguida, o Rafael, aí, em nome do Google, vai apresentar um pouco as ferramentas, né, do Workspace e também, principalmente, focando na IA generativa, né, o Gemini, para quem ainda, acho que todo mundo aqui já usa, né, na vida pessoal, mas como isso tem ajudado aí as organizações governamentais e toda a gestão pública usando a IA do Google. Logo em seguida, nós vamos focar principalmente no caso lá da Prefeitura de Betim, um caso de grande sucesso aí, onde o Ricardo ele vai comentar um pouco sobre como é que foi o projeto, né, desafios, necessidades, o que é que mais ajudou eles, né, também contar um pouco a história da implementação, né, e pontos de aprendizado também que vocês podem ter por aí, né? E no final também vamos deixar um pouco um tempo aí já destinado, né, para a parte desse bate-papo e também responder dúvidas do nosso público aí. Quem tiver dúvidas, a gente vai no final responder algumas delas. Inclusive vocês podem deixar as perguntas de vocês na seção de perguntas aí, ou também até no próprio chat, que ao longo ao longo do webinar, né, o nosso time ele já vai respondendo algumas delas, mas no final a gente vai deixar um tempo separado para também responder dúvidas de vocês e até se der tempo também, até quem quiser fazer perguntas para os nossos convidados ao vivo também a gente vai ter esse espaço. Bom, então, já começando aqui um pouco o nosso webinar, né, já falando um pouco, para quem não conhece a SafeTech, né, é um parceiro aí do Google já desde 2010, né, é uma empresa de mais de 20 anos no mercado. Estamos aqui, nossa sede fica aqui em Pernambuco, mas nós temos pessoas espalhadas em todo o Brasil e literalmente clientes em todos os estados, né, então, só para vocês terem uma dimensão um pouco do nosso trabalho, a SafeTech hoje ela possui uma base de mais de 4.500 clientes espalhados no Brasil todo, usando as soluções do Google, principalmente. São mais de 2 milhões de usuários, né, utilizando a plataforma diariamente, né, com uma série de projetos aí de sucesso e várias pessoas certificadas para poder dar suporte, não só na implementação, mas em todo o relacionamento aí ao longo do contrato, né? Como eu falei, a gente tem gente espalhada em todo o Brasil, só para vocês entenderem um pouco de alguns dos nossos projetos, né? Nós somos já reconhecidos por vários projetos públicos, tanto em prefeituras, que é o principal foco aqui hoje, né? Temos várias capitais aí implementadas, como Prefeitura de Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, Betim, né? Joinville. Mais recentemente, acabamos de fazer o projeto lá em Natal também, em Palmas, né? E não só as capitais, né? Temos diversos clientes aí espalhados no grande interior aí do Brasil, que a gente faz um trabalho também muito forte, né?
e aqui também tem alguns deles, também são muito fortes no judiciário, né, tanto em tribunais de justiça, ministérios públicos, né, então já é um trabalho de muito tempo, são mais de 200 contratos públicos hoje implementados, e dentro do nosso portfólio, o que é que nós fazemos de melhor, né? Vai desde uma solução própria, criada justamente para cidades, que é o HubGov, onde nós entramos no atendimento ao cidadão, né, conectando a prefeitura ao cidadão, não só em canais já utilizados, como o WhatsApp, por exemplo. Então, hoje a gente tem a possibilidade de conectar via WhatsApp ou via chat no próprio site da prefeitura. Nós conseguimos colocar agentes, né, de IA, ou seja, em vez de ser aquele fluxo de atendimento, né, aperte um para fazer isso, dois para fazer aquilo, nós temos agentes de IA falando uma linguagem natural, ou seja, usando o Gemini por trás, para que o atendimento ele seja feito de uma forma mais natural possível para o cidadão, né? Isso conectado não só aos agentes, né, pessoas do outro lado da prefeitura que fazem esse atendimento, mas também a sistemas, né, para automatizar algumas ações, como abertura de chamados para tapar um buraco, ou agendamentos para uma vacina, ou para um serviço de atendimento, enfim. Então, hoje o HubGov, ele entra aí, tudo por trás é tecnologia Google, né? Então, por trás a gente tem tudo isso implementado no Google Cloud, que aí já entra também no nosso portfólio, que é a área de nuvem do Google lá, onde vocês podem levar qualquer tipo de aplicação para a nuvem, seja ela como ela é hoje, ou até modernizando, né, usando o que eu chamo muito aqui de Legos, né, pecinhas de Legos que a gente monta na nuvem para dar o melhor serviço. Isso nós fazemos muito bem com o Google Cloud. Também entramos muito forte na área da educação, com o Google for Education, né, inclusive o Google ele tem uma versão gratuita para a educação, né, onde nós conseguimos fazermos essa implementação para vocês apenas custeando a parte de serviços, né, muitas dessas implementações, inclusive, com valores até permitidos em dispensa de licitação, né, a gente consegue fazer essa implementação para vocês, ou também comercializamos as versões pagas do For Education, que traz mais alguns recursos. E principalmente em relação onde estão a maioria dos nossos clientes na área de colaboração e produtividade com o uso de IA, que vai ser o tópico aqui hoje, né, onde nós entramos muito forte com o Google Workspace, que é o que o Rafael vai apresentar para vocês logo em seguida. Também implementamos o Gemini Enterprise, que é uma ferramenta que se conecta, uma IA que se conecta a vários dados de vocês, seja eles dados que estão na nuvem ou até em outras aplicações, né? E também trabalhamos com toda a tecnologia do Google IA no notebook LM, e também até com soluções próprias como o Ecolab, que complementa o esqueleto aí do Workspace, trazendo mais insight de implementação. Então, a gente já tem um trabalho muito forte aí nesse segmento, e aí eu já aproveito aí para trazer o Rafael Pereira, né? Seja bem-vindo aí, Rafael. O Rafael é um parceiro nosso aí, já de outras áreas aí no Google. Esse ano assumiu o desafio aí de levar para alguns clientes de governo, né? Ele tem uma carteira bem extensa aí, né? E, Rafael, fique à vontade, né? A ideia é que você possa apresentar para os nossos convidados aqui um pouco disso aqui que eu comentei, mas mostrando um pouco na prática, falando um pouco de IA, fique à vontade, a casa é sua. Opa, perdão. Estão me ouvindo aí? Sim, sim. Uma maravilha, muito boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Obrigado, João. Opa. Só um minutinho. Maravilha. A primeira coisa que eu queria fazer aqui, Joca, super, super obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito com a SafeTech. Aí já
completando a segunda década que trabalho com parceria com o Google, em implementações de sucesso de Google Cloud e de Workspace especificamente. Para a turma que está aqui me vendo, que está me vendo pela primeira vez, Rafael Pereira, Sales Specialist Workspace. Nesse momento estou como Sales Specialist, como o João falou, eu estou aqui no Google já há quase 8 anos, já passei por algumas cadeiras aqui, e esse ano eu estou com a missão de levar a tecnologia de inteligência artificial generativa para a administração pública a Brasil afora. A gente está falando de prefeituras, secretarias de Estado, câmaras, e todo e qualquer órgão público que hoje possa se beneficiar da inteligência generativa. E entrando já no assunto, né, queria trazer aqui um pouquinho para vocês o que governos estão fazendo ao redor do mundo com inteligência artificial, não só com o Google, mas com a tecnologia de maneira geral. Tem 2 pilares aqui que são super importantes. O primeiro é a experiência do cidadão, como a tecnologia apoia o cidadão na ponta e torna a experiência do cidadão com os órgãos públicos e com as diferentes instâncias que ele precisa interagir, desde conseguir uma certidão até ter um atendimento no sistema de saúde. E tem um outro pilar, que às vezes as pessoas esquecem, mas que para mim é o mais importante, que é como melhora a experiência de trabalho do servidor. Sem o servidor público não existe administração pública, não existe serviço ao cidadão, não existe trabalho bem feito. Então, toda e qualquer tecnologia tem que considerar o trabalho do servidor e como o servidor interage com essa tecnologia e ele consegue executar o trabalho dele com mais eficiência. E quando a gente está falando do cidadão, tem 3 pontos principais: proatividade, personalização e a IA através de pequenas interfaces de interação. Proatividade. Os governos já estão fazendo, já estão deixando pronto e oferecendo para o cidadão serviços que eles conseguem acessar antes mesmo deles precisarem. A gente está falando aqui de documento do carro que já fica disponível, que você consegue já pegar de forma automatizada, mesmo antes de você precisar, ele já está ali. Basta você baixar o aplicativo, colocar o teu Renavan e a tua CNH, o documento já está ali para você já consegue fazer o download. Você não pediu aquele documento, mas ele já está ali, você consegue baixar. Isso é um exemplo do que já está sendo feito aqui no Brasil. Personalização, adaptar as interfaces para o que o cidadão precisa, para ficar mais fácil. E depois a gente tem aqui os chats virtuais, que é a forma de interação mais rápida. Vários órgãos já estão... No Brasil, a gente tem avançado com algumas coisas, uns funcionam melhor, outros ainda precisam de alguns ajustes, mas a gente está caminhando para que isso seja cada vez mais simples e fácil. E o meu trabalho hoje é levar essa tecnologia para as empresas, para os órgãos de administração pública, sempre com um parceiro que conheça o modelo e que saiba, que consiga falar a linguagem da administração pública para que essa implementação e esse trabalho seja bem feito. E esse é um exemplo, né, de trabalho bem feito que a SafeTech tem aqui, vocês vão ver no final, quando a gente apresentar o caso de Betim. E quando a gente está falando do servidor, tem aqui 4 pontos que são mais importantes. Tem um palavrão aqui, vamos ver se eu consigo falar sem enrolar minha língua dessa vez. Interoperabilidade, ok, ponto para mim, consegui. A gente conseguir fazer com que os órgãos públicos e os diversos sistemas que existam e todos os processos conversem entre si em harmonia. A gente já sabe que isso é utópico, que a gente nunca vai chegar na nota 100, nota 10, mas esse é o objetivo, é chegar até lá. Que todos os sistemas se conversem, que o servidor público consiga consultar processos, sistemas de forma simples, de forma rápida, e que a informação seja consistente, seja a mesma informação em todos eles, que ele consiga fazer de forma rápida. Colaboração em nuvem, essa parte é mais fácil, digamos assim, e aqui é o peixe que a gente está vendendo, que é a plataforma de colaboração do Google, que é o Workspace, que permite que todo mundo que está na mesma plataforma, dentro de um mesmo órgão, consiga colaborar entre si e, eventualmente, até fora, tá? Dando um exemplo, o Google usa o Workspace, então a gente tem todos os 180 mil funcionários no mundo usando o Workspace e estão todos a um chat de distância se eu precisar conversar com alguém. E não só esses, tá? Uma empresa externa que habilite o Workspace para fazer o chat externo, você consegue conversar com as pessoas via chat, como eu converso com o Joca aqui, com a Mari, com toda a equipe da SafeTech, sempre que eu preciso, eu mando um ping, o chat deles abre e a gente se conversa em tempo real.
com a grande vantagem, né, com a grande vantagem que a gente está falando de uma solução corporativa, a mensagem está salva, todos os protocolos de segurança do órgão ou da empresa estão aplicados ali. Não é uma plataforma de uso individual, vocês devem estar sabendo qual é, eu só não vou pronunciar o nome agora, em que cada um usa no seu próprio celular, a informação fica ali no celular ou no device pessoal e eventualmente tem algumas informações sensíveis, números de documento, números de processo, etc., que não deveriam estar circulando numa plataforma não oficial. Isso a gente consegue fazer. RPA é uma sigla em inglês, né, que significa processo repetitivo, né, a automação de processos repetitivos, e isso é uma coisa mais antiga, né, da automação, e hoje a gente consegue fazer isso de forma mais simples, e cada pessoa consegue fazer isso com as suas próprias tarefas no dia a dia. Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz isso, e ter inteligência artificial como seu assistente pessoal. Literalmente como assistente mesmo, como um coach, como um mentor, ou como alguém que você usa para poder debater alguma ideia enquanto você está amadurecendo aquilo, fazer pesquisas para você, estruturar informações, estruturar documentação, tudo isso a gente consegue fazer com a IA. Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas eu queria trazer para vocês que, primeiro, a gente olha para o cidadão, a máquina pública existe para garantir o atendimento ao cidadão, esse é o propósito, e o outro lado, é fundamental garantir que o trabalho do servidor público atenda, o servidor esteja preparado para atender essa demanda, porque hoje todas as pessoas usam IA, e o que a gente já tem visto é uma demanda cada vez maior de serviço mais rápido e de respostas mais rápidas do lado da administração pública. Desafios que a gente tem aqui: sistema legado. Tem aquela piadinha que às vezes a gente fala em TI e pergunta assim, você sabe por que Deus criou o mundo em 7 dias? Porque não tinha sistema legado. Se tivesse sistema legado, certamente teria demorado um pouquinho mais para fazer todas... Quem já fez alguma migração, quem já precisou trabalhar alguma integração de sistema, sabe do que eu estou falando. Às vezes demora um pouquinho. Demora um pouco mais. A plataforma que a gente tem aqui, o Workspace, ela é bem mais simples em termos de implementação. E no caso de Betim, vocês vão poder entender exatamente o que significa isso e quais são as vantagens que a gente tem. Cultura organizacional. Existe resistência à mudança, é normal em todos os lugares. O que eu digo para todo mundo é, vamos parar de brigar com a resistência e entender que ela vai existir. E a gente precisa trabalhar para que essa resistência se transforme em motivação e se transforme em vontade de fazer funcionar. As pessoas resistem porque elas têm medo de não funcionar, não consigo trabalhar com aquilo, você fica inseguro. É absolutamente normal. Existem métodos para poder transformar essa resistência. Eu não digo não é vencer resistência, porque vencer resistência significa que você está brigando com quem está na outra ponta, né? E está invalidando aquele receio que a pessoa tem do outro lado. Não, é real, está ok, pode existir, a gente trabalha para poder virar isso. O que precisa é boa vontade, e vontade de fazer virar. Segurança e privacidade, esse é um desafio bem grande, tem ficado cada vez maior. Por sorte, a gente está numa empresa, numa organização e num produto que leva isso muito a sério e que isso está embarcado em tudo que o Google faz, desde o início. Lacuna de habilidades, né, skill gap, no termo em inglês, que é o que gera aquela resistência, que eu tinha falado lá em cima, e inclusão digital, garantir que o cidadão tem acesso ou habilidade com tecnologias, esse que eu vou ler, tenham acesso à habilidade com tecnologia e não sejam deixados para trás no novo modelo de serviço. A gente tem que garantir, se a gente está falando de administração pública e experiência do cidadão, a gente tem que garantir que o cidadão seja capaz de usar. A gente não pode esquecer das pessoas que têm menos familiaridade ou menos acesso à tecnologia. A tecnologia ela tem que ser simples, e o que eu digo sempre é, eu gostaria que nos próximos anos a tecnologia que a gente faz, ela seja tão simples e tão amigável, a ponto das pessoas se sentirem tão familiarizadas em preencher um formulário numa tela, quanto elas sentem hoje em preencher um formulário no papel. É para isso que a gente caminha, e é para isso que a gente está desenvolvendo a tecnologia. Essa é a frase que eu sempre coloco em todas as apresentações: uma excelente experiência para o cidadão só é possível com uma plataforma moderna e eficiente para o servidor público. Esses dois pontos precisam estar conectados. Senão, não existe projeto e não existe melhoria, não existe evolução. Qual o caminho para a gente transformar a administração pública?
infraestrutura, pessoas, inovação tecnológica e políticas favoráveis. Por sorte, infra, a gente fornece pessoas. Existe a máquina de administração pública brasileira, existe uma estrutura de funcionários, enfim, servidores de carreira, servidores alocados em outros órgãos, então a gente consegue ter um mix interessante para poder trabalhar. Inovação tecnológica, Google fornece, SafeTech implementa, e políticas favoráveis, hoje a gente tem um momento no Brasil em que a gente tem cada vez mais políticas favoráveis à implementação da tecnologia de forma segura, sustentável, confiável e garantindo a privacidade, garantindo tudo que está relacionado aos direitos do cidadão. Então, a gente está num bom momento para poder fazer essa transição. E essa pergunta eu vou fazer para vocês guardarem para a gente voltar na hora que a gente for discutir, que a gente abrir para perguntas no finalzinho. Anota aí, quais são os desafios gerados no contexto de hiperprodutividade na sua instituição. E eu vou dizer o que é hiperprodutividade. Hoje todo mundo tem uma mensageria, acesso à informação, consegue acessar o GovBR, consegue consultar um documento e chega no teu órgão, na tua instituição, esperando uma resposta na mesma velocidade. E nem todos os órgãos hoje estão equipados para isso, então a gente vê que tem uma demanda que ainda não está conseguindo ser, que a gente ainda não consegue endereçar. Essa pergunta que eu deixo para vocês. Hiperprodutividade está acontecendo no mundo inteiro, é externo, e tem chegado cada vez mais demanda. Eu queria saber de vocês quais são os desafios. O que hoje vocês percebem que vocês estão tendo que fazer mais rápido e não estão conseguindo dar vazão. E guarda isso que a gente volta para isso no final. E o que eu vou mostrar agora são alguns exemplos de como a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor. Tem alguns vídeos, eu vou passar esses vídeos, eles são curtos, e eu vou comentando com vocês o que está acontecendo em cada vídeo. Esses vídeos são filmagens de tela, mostrando como algumas rotinas administrativas elas podem ser otimizadas. Primeira delas, simplicidade. Imagina como seria se você tivesse um especialista capaz de fazer com que os seus processos e o trabalho que você faz no dia a dia, e aqui é um foco muito grande no e-mail, fosse mais simples. E é que eu vou rodar o vídeo. Vamos lá. Welcome. Today, I'll be sharing how we can improve our productivity with Gemini. Let's begin in Gmail. Voltando. Seguinte, o que a gente está mostrando aqui é como uma plataforma de... Opa! Ih, ele não deu play? Ok, agora sim. Vocês estão conseguindo ver? Aqui a gente está mostrando como dentro da plataforma do e-mail, né, do Google, você consegue olhar todos os seus e-mails e pedir categorizações, e pedir para que o próprio Gemini, dentro da plataforma, faça uma lista dos seus e-mails. Aqui ele está pedindo para resumir e pedindo um resumo dos principais e-mails. É o que sai nessa janelinha lateral aqui, ó. Aqui à direita. Você vai conversando com a plataforma, perguntando para ela o que você quer, e ela vai fazendo. Você pode fazer isso para resumir e-mails, você pode pedir para localizar e-mails, você pode pedir para escrever templates de e-mails para aqueles mais repetitivos que você tenha. Sabe aquela realidade de ficar caçando um e-mail importante na caixa postal? Pois é, não existe mais. Naqueles dias em que você eventualmente ficou 1 ou 2 dias fora, porque estava numa viagem, ou estava num trabalho de campo, e por isso você não conseguiu sentar no computador e olhar os seus e-mails e meio que acumulou, pois é, você pode pedir um resumo, você pode pedir quais são aqueles mais importantes, você pode identificar aqueles que têm palavras-chave que para você são importantes, seja de um órgão, seja de algum processo que você esteja acompanhando. Esse é só um exemplo. Vamos para o próximo. Imagina ser... rapidez, isso aqui é bom. Como seria se você tivesse um especialista capaz de revisar documentos extensos? Quem nunca precisou revisar um edital de licitação? Quem nunca precisou receber um processo gigantesco e precisou analisar aquela peça inteira? Vamos ver como que a tecnologia consegue te ajudar com isso. Vamos ver se o gringo vai começar a falar de novo, mas eu deixo ele em silêncio e vamos lá. Nessa parte aqui, o que é mais interessante? Você pega um documento, e aqui a gente está falando realmente de licitação, é o exemplo que eu tinha pensado, porque é uma questão que faz parte do dia a dia, e pediu para resumir
o edital de licitação completo. Você pode usar isso em todas as etapas, tá? A gente está falando aqui de uma licitação, tem a preparação, tem o estudo preliminar, tem a execução do termo de referência, etc. Agora ele está pedindo para fazer uma análise se essas duas propostas atendem os requisitos de contratação. Nesse caso, pediu para revisar o edital, recebeu duas propostas e agora pediu para revisar. Comparou o edital com duas propostas que foram recebidas e pediu para fazer uma comparação entre eles. E aí sai aqui nesse painel lateral. Isso não substitui o trabalho da pessoa, mas isso te ajuda bastante, porque você lê o resumo, entendeu quais são os pontos principais, ele já vai te mostrar quais são aqueles que estão não conformes, e você pode dedicar sua atenção para esses pontos não conformes, e eventualmente já fazer a pontuação. Se você quiser, dá para ir além, você pode fazer essa análise completa, inclusive incluir os pesos. Numa proposta que você recebe, tem a parte comercial, tem a proposta comercial, proposta técnica, qualificação, você pode dizer quais são aqueles, qual é o peso de cada uma delas e pedir para a plataforma ranquear para você. Isso tudo dá para você fazer dentro da plataforma do Workspace. Vamos para mais um exemplo interessante que a gente colocou aqui. Imagina ser, vamos ver qual que vem agora. Padronização. Isso é bom. Como seria se você tivesse um especialista capaz de padronizar tarefas complexas? Se você faz coisas muito repetitivas, é o RPA que apareceu lá, né, automação de processo repetitivo, você pode fazer essa automação e parte desse trabalho a IA já faz para você, porque você só precisa entrar no momento em que exige uma coisa que até hoje só o ser humano pode fazer, que é fazer o julgamento, o judgment. Você entrar, ler e decidir e tomar uma decisão. Mas toda a parte anterior, a IA já consegue fazer para ti. Vamos ver agora o que está aqui no vídeo. Shifting to Google Docs, Tá. A gente está aqui pedindo para o Google Docs criar um documento e fazer uma análise das propostas. De novo, a mesma coisa. Você colocou a proposta ali, proposta 1, proposta 2, e você está pedindo para o Gemini justificar cada item que está sendo atendido ou não. Foi aquele exemplo que eu tinha passado ali atrás. Então, a gente saiu daquele painel lateral e agora, mais interessante, pediu para fazer isso de acordo com as normas do Tribunal de Contas da União, do TCU. Você pode dizer qual é a fonte que ele precisa para fazer essa análise. Análise comparativa, proposta de licitação de arroz, e vem aqui, bonitinho, a análise completa, mostrando para você como ela faz. Se você precisa fazer isso sempre, esse é um exemplo, tá? Pode ser uma análise de compras, pode ser uma análise de algum processo que você receba. Você pode deixar esse prompt é esse pedido, né, que você faz para a IA, é o comando que você dá para a IA. Esse termo que já está ficando cada vez mais popularizado. E como eu falei, né, espero que prompt seja um termo muito comum daqui a 2, 3 anos e que todo mundo saiba o que é isso. Você já deixa esse prompt, eu tenho uma biblioteca de prompts que são os que eu mais uso. E eu simplesmente copio e colo e faço alguns ajustes no que eu preciso, e a IA já faz alguns trabalhos para mim. Depois eu entro, reviso, garanto que esteja tudo conforme, e leio de verdade mesmo, até o final. A IA me ajuda, ela não me substitui. Vamos ver mais um, tem mais alguns exemplos aqui. Mari e Joca e Evelyn, me avisem do horário, tá? Se eu estiver passando, por favor, porque esse tema eu me empolgo, gosto de falar sobre isso, e se eu estiver ultrapassando o tempo... Oi? Podem seguindo. Maravilha, vamos lá. Comunicação, esse aqui é bom. Como seria se você tivesse um expert, lembra que eu falei que você tem a IA como assistente, capaz de gerar apresentações eficientes? Vamos ver como que a IA ajuda a fazer uma apresentação. Usually the next step from that is Vamos lá, você fez a licitação e está acompanhando o mesmo processo, tá? Agora você entrou e pediu para ela, cria um slide com resumo das principais informações da proposta, que é aquela da colheita de arroz. Ele vai colocar uma como o nome do fornecedor, etc. Ok. Se você precisa apresentar isso para alguém, você pegou aquela proposta, pediu para gerar um slide, está aqui o slide com as informações principais. E aí o que é mais interessante? Você pode... Vou deixar aqui. Vocês viram ali que você pegou o documento, você não precisou montar o primeiro slide. Você pegou o documento que estava ali, que, pensa, você primeiro recebeu, você tem um edital de licitação. O edital foi revisado com a ajuda da IA. Ótimo. No final você aprovou.
colocou a licitação na rua, recebeu as propostas, recebeu as propostas, pediu para ele resumir as propostas, entender o que estava conforme ou não conforme. Está tudo conforme? Ótimo. Depois você pediu para colocar numa apresentação, se você precisar apresentar. Você pode fazer isso com todas as propostas que tiverem chegado. Depois você pode pedir para ajustar o fluxo dessa apresentação também com todas as propostas. Ali mostrou como você faz um slide. Você pode fazer isso com qualquer coisa que precisa ser transformado numa apresentação no slide. E agora vamos para mais um exemplo. Colaboração, essa é boa. Como seria se você tivesse um expert capaz de colaborar em reuniões? A famosa ata de reunião. Alguém que lembra da época que a gente precisava ficar redigindo ata de reunião? Alguém que ainda era da época da máquina de escrever? Fez datilografia em algum momento? Eu levanto a mão aqui. Tem o Edson, Patrick, ok. Pronto aí. E, lembra da fase que vocês precisavam fazer assim, olha, quem vai fazer a ata da reunião? Você tinha a pessoa, né, que tinha sido escolhida para não escrever a ata de reunião é uma coisa muito ingrata, porque você precisa prestar atenção e não presta, porque enquanto você está escrevendo, algumas coisas você perde. E aí você não interage, você não pergunta, você não decide, você não consegue dar opiniões, porque você está ali muito preocupado escrevendo. Hoje a gente já tem a transcrição automática, isso é bem simples. Imagino que quase todo mundo já esteja utilizando, porque essa foi uma das tecnologias de IA generativa dos últimos 3 anos que se popularizou relativamente rápido, e bem rápido mesmo. Take this collaboration. Opa, vamos ver se é isso aqui. Espera aí. Now. Vamos lá, iniciar uma reunião. Iniciou a reunião, como essa que está aqui, que a gente está tendo agora. E todas as informações vão ficar... Você clica ali em cima, no lapisinho, e pede para gerar uma ata de reunião. Se, eventualmente, você estiver colaborando com algum coleguinha do Mercosul, de algum outro país da América Latina, ou com algum outro fornecedor estrangeiro, etc., você pode pedir atas em diferentes idiomas. A tecnologia suporta isso. A transcrição fica aí, fica completa, você pode prestar atenção na sua reunião, a ata está ali, vai para todo mundo. Aliás, você ainda configura quem pode receber, todos os participantes, só o dono da reunião, porque você faz questão de ler a ata inteira, revisar, inserir ou retirar trechos e só depois compartilhar. Enfim, tem algumas coisas que você pode fazer aqui. E vamos lá. Conformidade, como seria se eu tivesse um especialista em conformidade jurídica. Isso aqui é específico para a galera que trabalha na parte jurídica. Você pode simplesmente subir os documentos. Vamos lá, vamos ver como é que ele vai fazer isso. Opa, criou um assistente, esse é um assistente, ok. Vai fazer uma busca, vamos ver, gerar um vídeo, não, imagem para gerar, vamos lá para onde ele vai agora. Canvas, aprendizado guiado. Vamos lá, Gemini, para onde você está indo? Você deveria simplesmente criar... ok, entrou para fazer um GEMS. GEMS é o termo que a gente usa para gerar um especialista, é um assistente. E aqui a gente tem vários, assessor policial, especialista em depoimento, especialista em licitação. Agora a gente vai criar um que vai ser um especialista em licitações. Eu vou dar uma pausa aqui só para vocês verem, tá? Aqui em cima, olha, é um nome, o título que você colocou, para você poder localizar os seus diferentes assistentes. Aqui você diz o que ele precisa fazer. Nesse caso, por exemplo, eu vou ampliar um pouquinho aqui a tela. Deixa eu ver. Não, aqui eu não consigo ampliar, mas enfim. Fornecer uma avaliação detalhada, auxiliar o usuário na compreensão, auxiliar o usuário a criar ETPs, termos de referência, editais de acordo com a definição do TCU, e aí depois você carrega aqui o manual do TCU que ele vai usar para poder fazer essas referências. Propósito e objetivo, você colocou todas as informações ali, o teu assistente está criado, salvou, e agora você vai fazer um pedido para o teu assistente. Vamos ver qual é o pedido que a gente vai fazer aqui. Ele provavelmente deve subir uma das propostas, e vai fazer análise da proposta. Voltamos para a proposta do arroz, subiu as 2 propostas, faça uma análise das 2 propostas, e qual delas segue a exigência da contratação do TCU. Maravilha. Então, o estagiário vai lá, vai ler aquilo para você, e vai gerar de novo uma tabela informando depois dessa análise. A vantagem desse assistente aqui
nesse modelo, a gente tem alguns aqui dentro que a gente usa, que é o seguinte, aquele especificamente, ele busca na internet. Ele não faz uma busca só na sua documentação interna, ele busca fora. Tem outros modelos que buscam só interno, na base de documentos que você diz, só naquela base que você disser para ele que ele pode consultar. Esse daqui ele pode consultar fora. A gente usa muito a administração pública, porque muitas informações são públicas e muitos termos e regras eles são publicadas. A gente tem essa vantagem quando a gente está falando em administração pública. E eu acho que agora a gente vai por último. Se tivesse um especialista em análise de dados, e vamos ver o que ele vai analisar aqui para a gente. Now let's see what we can do. Agora ele vai utilizar uma pesquisa fechada. Você vai subir as fontes, os documentos, e, Joca, depois você me lembra, eu não sei aqui quantas fontes a gente consegue subir, tem um número bem grande. Se você tiver com essa informação aí na ponta da língua e puder comentar, só para a gente poder compartilhar aqui com o time. Em algumas licenças e nas licenças mais avançadas tem mais fontes. Mas eu vou pegar esse número e mando certo. E aí depois a gente comenta aqui, porque eu tô sem a minha colinha para poder fazer esse comentário. É que são muitas fontes, você consegue subir aqui uma infinidade de documentos. Aqui nesse caso, subiu os documentos nesse lado aqui, ó, vocês estão vendo, na aba da esquerda, essa daqui. E aqui na direita você está interagindo com eles, pedindo para gerar mapa mental, que foi aquele, pedindo para gerar um resumo em vídeo, que é esse que estava sendo mostrado. Dá para pedir para gerar um podcast. Isso eu faço sempre quando eu preciso ler algum material um pouquinho mais extenso. Eu peço para gerar um podcast, ouço em deslocamento, ouço no carro, ouço em casa quando eu estou resolvendo alguma coisa. E aqui ele está fazendo um novo pedido, quais são as etapas de um ETP, e aqui ele lista porque ele está consultando só aquela documentação que está ali. O Notebook NM, inclusive, é bem legal, porque você pode até, não apenas fazer esses exemplos aí que o Rafa colocou, mas você pode, por exemplo, usar até como uma fonte de resposta interna dentro da organização. Então, por exemplo, tem alguns clientes nossos que eles estão carregando dentro do Notebook NM procedimentos internos, como eu faço para solicitar uma licença maternidade, ou como é que eu faço para solicitar a contratação do estagiário. E aí esses procedimentos normalmente têm algo documentado, você sobe isso como fonte e aí ele fica como se fosse um perguntas e respostas ali dentro do órgão. Tem sido muito utilizado. Já em ministérios públicos, por exemplo, os procuradores estão usando muito para a justiça, para fazer investigação, né? Inclusive o mapa mental ali funciona muito legal. O limite, para ser bem já ser assertivo, ele é 50 fontes nas licenças starter, certo? Que são as licenças mais de entrada, e ele vai até 300 nas licenças que permitem o Notebook NM Pro, tá? Então, aí dependendo da versão, você consegue usar mais recursos, e um ponto legal também é que você consegue compartilhar o Notebook NM dentro da organização, para que todo mundo utilize. Mas muito legal aí, Rafa, depois eu quero até essa apresentação aqui para o nosso time de vendas usar também. Fica por aí que a gente vai fazer alguns bate-papos. Considere sua, eu tenho uma biblioteca com várias dessas, e aí eu compartilho, a gente mostra, e a turma que está aqui assistindo o webinar, se vocês quiserem depois, fala com a turma da SafeTech, se algum desses casos de uso tiver sido mais interessante para vocês, ou se vocês pensarem em algum desafio da administração pública, fala com a turma da SafeTech, a gente marca uma reunião, que a gente conversa com vocês, para endereçar cada um desses e entender qual é o caso de uso. Esses aqui são casos de uso muito específicos. A gente focou em licitação para criar início, meio e fim, a gente contar essa historinha. Mas dá para fazer isso para qualquer coisa que vocês façam. Eu vou dar um exemplo agora de um outro ponto completamente diferente, tá? Tem um amigo meu de mestrado. Rafa, para puxar o Ricardo aqui, tá do tempo aqui para não passarmos. Então, ótimo. Esse exemplo eu vou dar no próximo webinar que vai ser marcado. Ricardo, a sala é sua. Mas obrigado demais aí pela apresentação, foi muito, muito legal. Aproveitar, pessoal, chamar aqui nosso parceiro, né, também como a gente chama nossos clientes aqui, o Ricardo Martins, ele que é responsável lá pela gestão de TI da Prefeitura de Betim, né, um dos projetos aí de sucesso, um projeto realizado no ano passado. Eles adquiriram o Workspace, inclusive através de uma
de uma PROD, né, que nós temos parceria, inclusive isso é um ponto também importante salientar, a gente tem várias atas e acordos com outras PRODs, para que vocês possam até facilitar o processo de aquisição. Mas, sem muitas delongas, bem-vindo aí, Ricardo, obrigado demais aí pela tua presença, para poder contar um pouco essa história de sucesso aí, e queria que você começasse aí se apresentando aí, falando um pouco dos teus desafios diários aí dentro da prefeitura. Beleza, então, bora lá. Bom dia a todos. Como o Joaquim mencionou, meu nome é Ricardo, eu atuo como suporte de TI aqui na Prefeitura de Betim. Sou servidor efetivo aqui há 5 anos, dos quais 1 ano e 8 meses, mais ou menos, eu atuo aqui na Secretaria de Tecnologia da Informação. Estou cuidando como coordenador desse projeto desde maio, abril, mais ou menos, do ano passado, e tem sido, de fato, um grande desafio, né? Ele começou, sim, com suas dificuldades, vou elencar algumas delas que a gente encontrou desde o início, né? Vou mostrar algumas coisas que nós construímos como algo que é específico aqui de Betim, que foi feito em sintonia com as ferramentas que a Google permite utilizar, e vocês vão entender um pouquinho dos dilemas que nós sofremos, que hoje já estão em grande parte sanados. Então, obrigado, Joaquim, pelo convite, obrado, Evelyn, Rafael. É curioso constatar que alguns pontos que o Rafael mencionou aqui... Restaurar o sistema pelo prompt? Oi? Você sabe restaurar o sistema pelo prompt? Acho que já, gente... Não, ainda você não vai. Ele não deixa, ó. Ele fala assim, não tem... Deixa eu... alguém que está com o microfone ligado aqui. Ih, o computador dela... Retornando aqui, o Rafael mencionou uma série de soluções e exemplos dos quais, sem que a gente tivesse nenhum contato prévio, eu tenho até que pautados como soluções que a gente implementou aqui na prefeitura, né? E o que é curioso que a ferramenta já traz consigo uma série de itens inerentes às soluções para aquelas dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Bom, então vamos lá. Quando a gente começou o projeto aqui, desde o primeiro kick-off, lá em março do ano passado, nós vimos um dilema aqui dentro da prefeitura, que a prefeitura não provia serviço de troca de mensagem para os servidores, em grande parte, naturalmente, mas exigia naturalmente, a realidade exigia essa troca de forma comum, né? É uma realidade nossa. Então, nós tínhamos uma ferramenta contratada aqui que contemplava cerca de 700 usuários com o domínio @betim, sendo que a prefeitura, de fato, tem hoje, atuando nativamente na máquina pública, perto de 10 mil pessoas. Oi, Cadê? Não tem problema, tá? Você falar qual era a solução, que era a Microsoft, não é isso? Era a Microsoft, isso, era a Microsoft. É bom, porque o pessoal, às vezes, tem algumas pessoas aqui que usam e perguntam se conectar com a parte de migração também. Entendi. Naquele momento, o projeto, bem no início, né, eu não fazia parte desse projeto à época, mas, de certa maneira, atendia. Só que, num curto período de tempo, ele já se tornou defasado em função das exigências que o município tinha para se tornar um ambiente ou para ofertar algo mais voltado para a tecnologia. Daí começaram a surgir as primeiras dificuldades. Eram 700 pessoas utilizando as contas da Microsoft dentro do domínio @betim e dezenas de contas criadas com serviços gratuitos de e-mail, Hotmail, Yahoo, Gmail, com aquilo que é um risco que a gente bem sabe, que é o que? Compartilhamento de senha. Então, uma das nossas maiores preocupações naquele momento era acabar com isso, principalmente porque já tivemos casos de dados armazenados em algumas dessas contas, que simplesmente se perdiam. A pessoa criava uma conta para dar vazão a uma necessidade naquele momento, mas se eventualmente a senha fosse compartilhada com uma pessoa, e essa pessoa, seja lá qual for o motivo, saísse, fosse exonerada, assumisse um outro cargo, esses dados tendiam a ir junto, né? Então, era um problema que a gente precisava. E, de certa maneira, centralizar essas informações e esses dados em um ambiente que fosse de total controle do município. Afinal de contas, os dados produzidos para o município, eles devem ficar sob a tutela do município, independente de quem produz e para qual finalidade produz. Pois bem, então, iniciamos aquilo que seria o nosso maior desafio, que era o processo de migração e a mudança cultural. Bom, organizamos esse processo baseado em 3 pilares inicialmente. Ô, Ricardo, até enquanto você fala, eu vou mostrar aqui, até para contextualizar, vai ficar passando aqui o vídeo do Google Day, né? Do Perfeito. Que foi a abertura do projeto, né? Onde a gente fez um grande lançamento.
Mas no finalzinho eu vou só compartilhar algumas soluções, compartilhando minha tela com vocês, que eu preferi fazer alguma coisa mais intimista e só mostrar aquilo do ponto de vista prático, né? Mas, enfim, então foram 3 pilares. A distribuição de licenças proporcionais entre as secretarias, que a gente tem secretaria aqui com 30 pessoas, ao passo que a gente tem secretarias que ultrapassam as 4.000 pessoas. Então, a gente tinha que pensar nessa situação. A definição de replicadores, que aqui nós chamamos de antenas, a Google identifica como Google Guides, né? Que são aquelas pessoas que vão ajudar na replicação do projeto dentro das secretarias, com reuniões semanais no primeiro mês. E uma coisa, gente, fundamental, mas fundamental, que o Rafael tocou nisso, eu vou dar um pouquinho mais de detalhe no finalzinho, que são as capacitações. Pouco adianta a gente fazer uma aquisição de uma conjunto de ferramentas, de uma plataforma muito poderosa, sem dizer para o usuário qual é a finalidade daquilo e de que maneira ele pode tirar o maior proveito disso. Isso não só foi, como está sendo fundamental para a maturidade do projeto, né? Não tem como a gente tirar isso de pauta, porque realmente a gente tem, como o Rafael mencionou, usuários que têm grande afinidade e muitos usuários que têm quase nenhuma afinidade com a informática, usam o básico. Então a gente precisa mostrar para ele que o e-mail não é uma ferramenta de troca de mensagens apenas, ele pode permitir uma utilização com ferramentas que vão muito além disso. Pois bem, então, passando desses 3 pilares, a gente começa a sentir quais são os nossos ganhos efetivos com a implementação do projeto. Claro, isso curto prazo, médio prazo, que a gente ainda tem métricas que precisam ser definidas. Afinal de contas, o projeto ele vai completar 1 ano agora em maio, né? A entrada em produção. Bom, o que nós passamos a ter com esse projeto implementado inicialmente? Controle centralizado dos nossos dados. Tanto as contas de e-mail, caixas setoriais, que é aquelas caixas que respondem pelas secretarias, que respondem pelas superintendências e as unidades. Nós passamos a ter todo o acervo de dados dentro, ou quase todo, né? Algumas coisas ainda estão em processo de implementação, dentro do nosso ambiente. Então, se for excluído, se alguém sair da unidade, se alguém voluntariamente ou não fizer exclusão de algum conteúdo, temos controle sobre isso. Ele é possível ser auditado, quando a pessoa foi inserida para ter acesso a um determinado tipo de acervo, quando é que um determinado tipo de acervo foi colocado naquele ambiente, né? Então, isso já no primeiro momento já foi uma conquista assim, difícil de mensurar, já que os dados passaram a ser de total controle nosso, inclusive com potencial de auditoria, como eu falei, de recuperação, enfim, que vai muito além da simples produção de dados, né? Eu gosto muito até de ilustrar que eu trabalhei antes de TI, eu trabalhei na assistência social. E lá era uma realidade muito grande a utilização de uma única conta Gmail para 30 pessoas. E aí, se um técnico, um psicólogo, atende uma pessoa, elabora um relatório, vai mandar para o Ministério Público e usa aquele e-mail, só de cara tem 30 pessoas que deveriam acessar aquele relatório que foi enviado daquela caixa, com erro crasso, né? Afinal de contas, eles estão sendo tratados informações sensíveis que deveriam ser acessíveis apenas a um grupo seleto de pessoas. Hoje isso já é uma realidade. Então, se um dado precisa ser acessível, não só o relatório, mas o e-mail, o conteúdo de um e-mail, a um grupo de pessoas, somente aquele grupo de pessoas vai ter acesso, devidamente documentado, auditado, que se vier depois uma contestação, a gente consegue comprovar por uma via formal que aquilo foi concedido por meio de um pedido auditável. Tá. Outra coisa que a gente conseguiu também, gente, que tem sido muito, mas muito bacana, na época, já que o Joaquim disse que não tem problema, na época da Microsoft, criou-se uma grande quantidade de e-mails sem padrão. Então, você tinha lá, Secretaria 1, Secretaria de Saúde, nós chegamos a ter o endereço de e-mail antes do arroba com 47 caracteres. Isso era um pandemônio, né? Perdia-se muito foco na criação disso aí, as pessoas acabavam criando com base do que era pretendido por eles. Hoje isso não acontece mais. Nós já temos um padrão pré-definido, e se eu quiser fazer uma lista, por exemplo, olha, a Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, que é uma lista de todas as caixas setoriais, quem tem acesso a elas. Em alguns cliques eu consigo exportar tudo isso, sem muita dificuldade, né? Até para que eles consigam controlar de fato quem é que vai estar tendo o devido acesso. E essa padronização, ela nos ajuda demais, mas demais mesmo, principalmente no que diz respeito a esse aspecto de auditoria, né? E aí a gente consegue fazer a busca desses aspectos auditáveis com base em um padrão que nós mesmos criamos.
Inclusive, é muito legal que tem até algumas secretarias que quando passaram a perceber isso aí, começaram até a pedir, por que a gente não tem algo dessa natureza? Calma, tem. Né? A questão é que a coisa começou a se disseminar de tal forma que hoje já é senso comum a utilização desse padrão, né? Também dentro dos drives compartilhados, da estrutura que é um ambiente de uso coletivo para armazenamento de dados. Uma outra coisa que é muito, mas muito importante pautar é a redução do fluxo documental. E eu não falo só pela redução massiva de papel, não, tá, gente? Porque a proposta desse projeto ele vai muito além disso aí, mas a agilidade na tramitação e produção de documentos. Então, a gente tem uma área geográfica aqui, muito expressiva, e se eu tenho um documento sendo compilado por mim e uma unidade que está a 50 quilômetros daqui, até um tempo atrás tinha que levar de carro esse documento para uma pessoa de lá, ou o contrário, essa pessoa fazer a avaliação de um documento já assinado, né, porque ele tinha que vir assinado com alegoria, com carimbo, e perdi esse tempo, principalmente o documento precisar ser revisado. Hoje não. Hoje o documento pronto é compartilhado com uma, duas, quantas pessoas forem necessárias dentro do nosso domínio, para fazer toda a análise e depois gerar a versão final, que nem precisa ser impressa. Hoje já temos, inclusive, uma lei municipal que nos autoriza a tramitação documental com qualquer das 3 assinaturas permitidas em lei, né? Que é a assinatura avançada, simplificada e qualificada. Já fazemos isso de forma comum. A redução no trâmite desse tipo de processo, de documento, aliado a esse ambiente colaborativo, inclusive em qualquer lugar, né, qualquer lugar que a pessoa pode estar, em casa, celular, tablet, não importa. É possível fazer a colaboração em tempo real de documento. E o ganho de tempo, gente, tem sido... Em um primeiro momento é difícil mensurar, porque a gente está perto de um ano do projeto, como eu mencionei, e estamos trabalhando em métricas para poder mensurar esse tipo de ganho, inclusive econômico, né? Hoje nós começamos pela redução de papel, já está quase pronto o relatório nesse sentido, então ele ultrapassa uma economia de 50%, né, no gasto de consumo de papel, e enfim, são coisas que a gente tem conquistado no dia a dia. E tem coisas, naturalmente, que são conquistas que foram feitas baseadas no projeto e nas nossas necessidades. Então, quando eu falo, por exemplo, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar algumas poucas situações. Quando eu falo, por exemplo, vou compartilhar minha janela. Quando eu falo, por exemplo, que a gente permite que o usuário faça o acompanhamento das licenças que estão sobre a tutela dele, nós desenvolvemos aqui uma solução bem legal, usando até a API admin do Google, com a ferramenta do App Script. E o que ele permite fazer? Nós temos aqui hoje um quantitativo de 4.000 licenças, das quais perto de 3.500 em uso. Então, eu não preciso sair exigindo que um secretário, alguém responda por ele, controle quem está usando e o que está em desuso. Basta que ele venha, que ele vai ter acesso só ao que ele utiliza de fato, né? Isso aí foi algo que nós construímos aqui. Ele vai ter acesso a todas as licenças, quando foi cadastrada, a lotação, quando é que ele acessou, se ele nunca acessou, e por aí vai. Ele pode filtrar mais 90 dias sem acessar, que a gente tem política aqui. Ele pode listar ambos, ele pode fazer a exportação imprimindo em PDF, ele pode exportar direto para a planilha, tudo ao critério dele. E no início, gente, isso era um dilema danado, por quê? Você fazia o cadastro, a pessoa não acessava. Quem não cadastrou? Ia lá no Google, exportava o usuário, mandava a relação para a secretaria, ela fazia triagem. Hoje, está acessível a cada um. Isso é autonomia, né? O usuário tem que ter essa autonomia. Uma outra coisa muito legal também, que é algo nosso, da prefeitura, que hoje nós temos um parque de pouco mais de 500 impressoras, das quais 366 são multifuncionais, e dessas 366, perto da metade já dispõe de recursos para digitalizar em nuvem. E nossas impressoras, que são da HP, possuem um contrato via próprio software para digitalizar direto para o SharePoint, o OneDrive, perdão. Não é o caso, né? Então, nós desenvolvemos uma solução nossa, aqui usando uma VM que faz o envio, configuramos lá no painel da impressora, que vou mostrar aqui, ele manda digitalizado direto para uma pasta scanner que a gente criou no Drive compartilhado. Essa solução nossa, de Betim, funciona muito bem
para aproximadamente 16 secretarias que já estão, de 24 secretarias, 16 já estão praticamente 100% em nuvem. Faço praticamente nada em ambiente de papel, em ambiente de pendrive, em ambiente de servidor de arquivo, está tudo em nuvem, né? Bom, e uma outra coisa também nesse aspecto de autonomia, só para finalizar essa questão de scripts, para a gente, dos finalmente aqui do que eu queria apresentar, é muito comum o usuário não saber se tem ou se foi criado o acesso. Nós temos também algo, gente, que a pessoa liga na recepção da TI, a pessoa já dá o ID de rede, porque aqui no nosso projeto, o espelho do e-mail, ele vem do Active Directory. Então, ele tem que estar cadastrado no AD, e eu replico isso para o e-mail. A própria pessoa, sem ter nenhum acesso administrativo, aqui ele já consulta uma telinha que nós fizemos, e ele já dá os dados dessa pessoa, da lotação, dado de criação, as caixas setoriais que a pessoa tem acesso, tudo nos pormenores, que é possível divulgar naturalmente dentro de um grupo identificado. Se eu passar essa URL aqui para uma pessoa qualquer, ela não vai conseguir consultar. Isso está muito centralizado. Mas a ideia disso aqui tudo mesmo, gente, e tem outra coisa muito legal aqui também, deixa eu abrir aqui para vocês, que é o seguinte, nós criamos aqui um canal de comunicação com os usuários, que é o Fale Google, é um canal de e-mail para atendimento. Isso aqui já tem permitido que o usuário sane dúvidas, que o usuário solicite cadastros, né, claro, com toda a formalidade devida. Isso tem permitido, gente, se comparado ao formato anterior da Microsoft, que a gente conseguiu reduzir o tempo médio de atendimento e resposta de 48 para 4 horas. Então, dependendo do momento que o usuário fizer um pedido, no mesmo dia já tem resposta, com acesso pronto, com os dados cadastrados dele, tudo através desse canal. Tem outros caminhos? Tem, mas se a ideia é permitir que a gente faça criar a autonomia, dê autonomia para as pessoas, isso se faz também através de um ambiente como esse. E, por fim, nessa questão, que é algo inerente aqui ao nosso projeto, dentro da Secretaria Adjunta de Corregedoria, eles fazem, as comissões processantes fazem com regularidade audiências, que até o momento eram todas presenciais. E muitas das vezes não era possível fazer a realização dessas audiências, porque às vezes envolvia situações de constrangimento que reuniu as partes envolvidas, não era tão fácil. Hoje, nós já estamos com um projeto piloto para implementar lá, que vai permitir a realização dessas videoconferências, com a transcrição de ata, com as observações, que são anotações que são feitas pela IA, né, como o próprio Rafael mostrou aí há pouco, justamente para quê? Para que o número de audiências não só cresça, mas traga mais celeridade à execução dessa ação. Porque às vezes um processo, uma denúncia na ouvidoria, pode demorar tanto tempo para ser resolvido no formato que nós tínhamos, que às vezes se perdia no tempo a urgência daquela demanda. E isso, gente, não tenha dúvida, se a ideia é permitir que a gente consiga andar com um projeto dessa natureza, permitir não só para o usuário, mas para as pessoas envolvidas o máximo possível de autonomia, de produção, de controle, de acesso, né? Naturalmente dentro daqueles escopos que devem sim se pautar pelos critérios de segurança da informação, segurança dos dados, até onde uma pessoa pode ir, de que forma ela pode ir, né? Então isso tem nos dado uma tranquilidade muito grande. E no que diz respeito ao uso de IA, às vezes é até difícil a gente pontuar isso sem se estender demais, mas as análises feitas através de documento em PDF, a extração de conteúdo de um PDF para gerar um relatório só com base em campos pré-determinados, isso tem trazido uma economia de tempo para a gente, que vou ser muito honesto, ela realmente é difícil, é imensurável, né? Além, de fato, né, como o Alexandre mencionou, com total segurança. E, por fim, só para pautar a questão sobre as capacitações e para quebrar um pouco essa cultura organizacional, cultura do usuário que tem dificuldade de lidar com tecnologia, até o presente momento já foram realizadas 42 capacitações, a gente tem nem um ano de projeto, dos quais participaram 795 pessoas.
E o que é mais legal disso tudo, eu sempre gosto muito de falar nas capacitações que eu ministro, que nós não estamos ali para aprender a enviar uma mensagem de e-mail, para poder fazer a formatação de uma fonte, para poder fazer a geração de um PDF. Não. A gente está lá para usar o e-mail e entender qual a possibilidade de criar um modelo, para que você use um padrão de modelo. A gente está ali para poder agendar o envio de 1, 2 ou 3 e-mails com base em horas e datas que você quer predeterminar, entre tantas outras questões, né? Não é só editar um texto, é você permitir que outras pessoas façam uma colaboração sugerindo ou alguma adição, ou efetivamente implementando alguma edição, né? E tantas outras coisas, né? Se a gente fosse, acho que eu fosse parar para pautar aqui, como eu tinha comentado com a Evelyn e Joaquim, a gente gastaria o tempo todo. E assim, só para concluir aqui esse prazo que realmente já está se extrapolando, dicas que eu dou para quaisquer dos envolvidos que venha fazer a adesão de um projeto dessa magnitude. Gente, maturidade do projeto. Crie cronogramas, esforcem-se. Eu tive um professor, numa especialização que eu fiz em governança de TI, que ele fala, gente, qualquer que seja um projeto que envolva o usuário, ele só atinge a maturidade devida se o usuário tiver plenamente conhecimento do que ele precisa ter, ou do que ele está tendo, né? Então, a gente precisa andar muito como isso. Absorva os desafios como objetivo. O exemplo do scanner que eu passei há pouco foi mais ou menos um mês e meio para a gente chegar a uma solução funcional como está hoje. Foi um desafio, chegamos a quase desistir, mas não desistimos. O objetivo foi atingido. Considera o usuário sempre como cliente, não inimigo. Vai ter usuário realmente que é muito resistente, muito difícil de dar, mas o usuário é nosso cliente. Documentem tudo, né? E para aqueles que forem fazer adesão por meio da SafeTech, deixem a dica. Não saiam do pé da SafeTech até que se sintam seguros, tá? Quando o projeto tiver realmente dado a vocês toda a confiança para seguir sozinho, não se desligue, não saia do pé da SafeTech. De vez em quando eu até mando uma mensagem, uma coisa outra para o Sheldon da parte técnica, que ajudou demais, o Felipe também, que ajudou demais, mas demais mesmo. Nós costumamos dizer aqui, né, Ricardo, que a jornada ela só começou, né? Isso, exatamente. E na verdade, né? Ainda mais com uma plataforma como essa que todo dia traz novidade. Isso. Só uma pequena frase, Joaquim, para eu concluir a minha fala, que é isso aqui, gente. Ó, essa frase é minha. Tem gente que muitas vezes se defende dizendo que para que mudar? Eu prefiro aquele em detrimento a esse. O Office que me atende, espera lá. A verdadeira produtividade não é o software que você usa, mas a mentalidade com o qual você o explora. Pouco adianta você ter um danado, um super aplicativo, se você está ali utilizando só para editar seu texto, só para fazer a impressão de um PDF. Portanto, gente, essa maturidade que a gente tem que ter com o projeto vai muito além da implementação de X ou Y, né? É um escopo, algo grande mesmo, né? Que a gente começou, está andando e não tem tempo para parar. Afinal de contas, as conquistas que a gente vai ter com esse projeto ainda serão pautadas para a posteridade, pode ter certeza disso. Perfeito. Ricardo, obrigado demais aí pela participação. Você continua aqui, dá para a gente tirar as dúvidas aí do pessoal, mas eu fico muito feliz sempre que tem nossos clientes aí dando os depoimentos, porque transparece um pouco, né, do trabalho que foi feito, né, e hoje, um ano depois, eu vejo o quanto mais maduro, né, em colaboração, maturidade, segurança, vocês estão, e isso é muito importante, esse é o trabalho que a gente faz aqui junto com vocês. Sem dúvida. Bom, vou abrir aqui alguns minutos, né, para responder algumas dúvidas, até já, algumas delas, inclusive, a gente já foi respondendo ao longo da call, mas em relação à contratação, acho que alguém pontuou aqui que contratava com uma outra prod, né, os e-mails da Microsoft, etc., e isso é um ponto importante, né? Apesar da contratação de vocês ter sido através de uma prod, né, que tem um contrato com a SafeTech, toda a administração, gestão, ela é feita por vocês, né, Ricardo? Isso, exatamente. A administração em todos os aspectos, né? Eu não participei da execução jurídica, da elaboração, da licitação em si, mas eu entrei em um momento que isso já estava andando. Portanto, todo
todo o cuidado que a gente tem de diálogo, de negociação, de trato de um lado ou de outro, fica sobre os nossos cuidados. E, tecnicamente, a gestão de usuários, grupos, regras, tudo com a gente. Né? Aí, não há nenhum tipo de interferência pontual em qualquer dos envolvidos. A gente tem total autonomia, como eu falei, para fazer e tocar o projeto dentro de tudo aquilo que o projeto nos permite. Isso aí, sem exceção. Isso é um ponto importante, porque a gente teve conhecimento de alguns clientes que a gente aborda, que eles têm alguns contratos, principalmente Microsoft, e aí eles não fazem a gestão centralizada. Isso é feito por um terceiro. Nesse caso, não. Todos os nossos clientes, eles têm administração direta da console. Alguém tinha perguntado aqui, eu não estou achando agora no chat, mas sobre a questão da nomenclatura, né, que você comentou que foi implementado um padrão aí interno. Não sei se você pode passar essa dica aí. Posso. Que padrão foi esse que foi comentado? Desde o início, quando a gente começou com essa proposta, a ideia era usar a sigla da secretaria, o setor. Por exemplo, Secretaria Adjunta de Receitas, aí tem lá, SAR.nota fiscal, SAR.gabinete, Saúde, que é Secretaria Municipal de Saúde, SMS, SMS.visa, Vigilância Sanitária, SMS.jurídico, e assim sucessivamente. Legal. Eu não localizei, acho que alguém comentou aqui que usava a versão de educação, né? Já tem usado, acho que o Alexandre também comentou, implementou um sistema de chamados por IA, enfim, muito legal, o pessoal já usando os recursos de IA aí na prática. Alguém tem alguma outra dúvida, pessoal, que queiram fazer, ou no chat, ou até aqui mesmo em vídeo, querem fazer com um dos nossos convidados? Eu tenho uma pergunta para o Rafael. Meu nome é Rodrigo, falo da Prefeitura de Formiga. Queria saber se o Google tem algum desenvolvimento voltado para atender o CIAFIC. Me dá detalhes sobre essa aplicação. CIAFIC é um sistema de administração financeira orçamentária que as prefeituras utilizam, né? Aqui no Brasil a gente tem, então, os maiores players, a Beta, a IPM, são sistemas que realmente as prefeituras rodam em cima deles, por assim dizer. E hoje vocês armazenam, hospedam essa aplicação nos servidores de vocês? Não. Hoje a Beta é na nuvem, né? Utiliza a AWS, da Microsoft. Tá. Em relação a... Eu acho que eu posso até complementar aí, Rafael. Aí não, vai lá, Joca. Tá? Dentro do Workspace, tá, vocês têm lá uma série de APIs, de forma que vocês possam conectar outras plataformas ao o ecossistema lá do Google, tá? Tanto do Workspace quanto do Google Cloud, né? Então, por isso que eu perguntei se vocês hospedavam, né? Porque dentro do Google Cloud vocês têm lá toda a área de infraestrutura e armazenamento, storage, banco de dados, IA, né? Então, vocês podem conectar as IAs desses produtos a não só a IA, né, mas as APIs desses produtos às plataformas que eventualmente vocês já usam. Tá? Então, tem uma série de cases aqui, né, de clientes nossos que integraram algum tipo de plataforma que utiliza as ferramentas. Por exemplo, o cliente nosso integrou o PJE, que é uma ferramenta jurídica, né, que muitos tribunais utilizam, ao nosso sistema de atendimento, né, que é o HubGov lá que eu comentei. Aí já tem um outro cliente lá que implementou a integração do Google Docs para quando a pessoa clicar lá para abrir um documento, ele abrisse dentro do Google Docs. Então, isso é uma chamada de API também. Então, não sei se eu respondi diretamente com a pergunta, mas hoje a gente tem essas possibilidades aí de integração aí entre plataformas. Acho que o Edson tinha uma pergunta aí também. Então, Ricardo, uma pergunta ali, uma curiosidade. Qual tipo de licença que vocês utilizam e a quantidade das licenças do Google? A licitação foi feita para 5.000 licenças, das quais 4.000 Starter e 1.000 Standard. Hoje nós temos, mediante uma ordem de fornecimento, em uso 4.000. Então são 3.200 Starter e 800 Standard. 3.200 Starter e 800 Standard, das quais a gente está mais ou menos 3.500 a 3.600 em uso efetivo.
são licenças na linha Enterprise, tá, pessoal? É até um ponto importante, porque a gente tem hoje 2 famílias aí no Google. Uma é a família Business, que ele vai para organizações de até 300 pessoas, e a família Enterprise, que são para as organizações, prefeituras, que passam da quantidade de 300. Aí ele já entra na linha Enterprise, é o caso aí da Prefeitura de Betim. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Beleza. Pessoal, antes de agradecer, né, a gente está aqui com várias pessoas da SafeTech, algumas delas especialistas em nuvem, né? E quem participou aqui, a gente vai mandar nossos contatos, né? Apresentar as opções, né, de outros cases de sucesso também que nós temos, as opções de aquisição, né? Estamos aqui com a Lana, a Betânia, a Mariane, o João, são pessoas que estão espalhadas aí no Brasil e que cuidam aí do território específico de governo. Então, esperem aí nosso contato e, mais uma vez, agradecer os nossos convidados, né, o Ricardo, Rafael. Rafael, quer comentar mais alguma coisa, Rafael? Só queria fazer um complemento ao que você falou, Joaquim. Tragam os casos de uso, tragam os desafios, independente se forem comentados aqui ou não, tá? Sempre tem uma forma da gente montar o Lego que atenda às necessidades da administração pública, sistemas que vocês queiram trazer para uma outra nuvem, ou avaliar a possibilidade de funcionar numa outra nuvem, sistemas que vocês queiram conectar, casos de uso para inteligência artificial. O que vocês tiverem, fala com a turma da SafeTech, que a gente procura uma forma de identificar como a gente resolve. E aí, se funcionar, a gente vai para a segunda etapa, que é trabalhar com vocês uma via de contratação. E aí tem diferentes modalidades possíveis. Boa, perfeito, Rafa. Ricardo, antes da gente ir, quer colocar alguma coisa? Obrigado demais, meu amigo, pela parceria e pela participação aqui. A gente acho que agradecer a presença, a disponibilidade de todos para participar de encontro como esse, né? Acho que, por mais que a gente não consiga ilustrar em detalhes, ou pelo menos em riqueza de informações, a gente consiga passar aí um mínimo para mostrar o potencial que a gente tem em mãos para melhorar. Seja melhorar o dia a dia de nós enquanto funcionários, daquele que está lá na ponta, de fato, executando o serviço, daquele que está lá externo, dependendo da execução de um serviço. E por mais complexo que às vezes possa parecer, deixar a ação do dia a dia mais simples, cara, não tenha dúvida, é possível, tá? Aprofundem, se estudem, usem IA com certa parcimônia, né? Porque ela tem que ser um auxiliar, ela não tem que nos guiar, né? Enquanto auxiliar, ela realmente ajuda demais na produtividade. E daqui para frente é isso, gente, é tecnologia cada vez mais inserida no dia a dia, nas plataformas, no cotidiano, e precisando, estamos à disposição aí para trocar ideia, bater um papo sobre as nossas tecnologias, e sucesso a todos, aderindo ou não, embora seja recomendação aí, né, sucesso a todos, que espero que esse momento tenha sido minimamente produtivo a todos. Obrigado a todos. Não, com certeza, foi excelente aí, tanto é que a gente está aqui acima do horário. Pedir desculpas aí, pessoal, por ter passado um pouquinho, né? E tá 62 pessoas, a gente começou, acho que com um pico aí de 90, então é sinal que todo mundo ficou até o final, o conteúdo foi interessante. Obrigado demais, nos colocamos à disposição, espero vê-los em breve aí com um novo projeto aí da Prefeitura de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado.